Muito bem, pessoal. A gente caminhando aí para essa terceira parte, né, da história do pensamento cristão, dessa aula 4, que a gente está trabalhando catolicismo. Então, retomando o que a gente estava falando com vocês acerca do processo de institucionalização da Igreja Católica, da concentração da autoridade no Bispo de Roma, aquilo que eu disse a vocês, foi todo um processo que se derivou de não apenas de querelas políticas partidárias, mas sobretudo de defesa doutrinária em função dos diversos grupos heréticos que surgiram, como o montanismo, aquela questão no montanismo do segundo século, que era a questão de um ascetismo e de uma espiritualidade exacerbada, no sentido de que tudo viria pelo espírito, muito mais linkado ao misticismo, e Montano ele se considerava ele o líder, né? Ele o paráclito, aquele o consolador, aquele que era o representante do Espírito Santo. Então ele ia de encontro a esse processo institucional, caminhando ainda nesse mesmo período, nesse mesmo recorte ali de segundo século, terceiro século, tem os gnósticos, que entendiam que o evangelho de Jesus Cristo não era dado para todos, mas para grupos específicos que detinham esse conhecimento secreto, por isso gnóstico e gnoses. Então, esses grupos, esses segmentos, né, eles começaram a dividir, né, a igreja, e era necessário, sem dúvida, ter um processo de institucionalização, de concentração, sim, de autoridade. Ok? Só para a gente retomar o que a gente estava trabalhando. E esse processo de concentração de autoridade e de estruturação, institucionalização administrativa, elaboração litúrgica do culto, as missas, etc., se perpassa ali por Gregório I no sétimo século, ali, iníciozinho do sétimo século, e tem seu apogeu, segundo o próprio historiador cubano Justo González, com o Papa Inocêncio III, ali, finalzinho, né, do século XII e o início, primeiro quartel, os primeiros anos do século XIII, de 1198 até 1216, é o papado de Inocêncio III. O que Inocêncio III ele faz, né, esse apogeu? Todos os outros papas, eles se intitulavam vigários de Pedro, representantes de Pedro, substitutos de Pedro. Com Inocêncio III, essa questão da autoridade ela ganha esse apogeu ao ele se denominar vigário de Deus, ou seja, ele o substitutivo de Deus na terra. Repara que isso muda de conotação, né? Dentro desse processo que eu estou explicando a vocês, muito en passant, muito superficial, que objetiva que a gente ter apenas lampejos, pitadas. Não dá para em meia hora, 40 minutos a gente trabalhar 2.000 anos de história, mas eu também não posso me furtar de explicar a vocês o pensamento e como o catolicismo ele se preservou nesse período contemporâneo, que é o nosso recorte temporal de estudo, que vai do século XVIII e XIX, para adentrar ao século XX, como é que ele se preservou, se eu não entender todo esse processo anterior, tá bom? Então, Inocêncio III, ou seja, a igreja medieval está centrada nisso. Após o papado de Inocêncio III, eu tenho meio que um declínio nesse processo de autoridade papal, 100 anos depois, com Bonifácio VIII, ali o pontificado dele começa em 1295 e vai até 1303, então mais ou menos 100 anos depois de Inocêncio. Essa autoridade temporal, esse papado, ele atinge níveis baixos no aspecto político, porque após isso seguiu-se ao que na história a gente chama de o cativeiro babilônico do papado, onde o papado ficou mais ou menos 70 anos sob o domínio e a influência do rei da França,
tanto que o Papa, né, os papas desse período, eles mudaram a sede do papado de Roma para Avignon, na França. Repara que essas situações políticas elas vão conturbar, né, o papado e a liderança da igreja, de modo que, mesmo após o retorno, em 1378, do papado para Roma, fica uma disputa papal e tem uma crise de autoridade, onde você tem 2 papas e depois 3 papas, no período aí de 1378 até 1417. Então, repara como é que essa questão política e administrativa, institucional, ela é relevante a gente entender, para a gente perceber como que se deu o cenário que desaguou no próprio Renascimento, e o Renascimento está linkado à Reforma Protestante, e a Reforma Protestante linkada ao pensamento moderno. Olha que interessante. Então, se a gente fizer esses links, né, a gente consegue perceber de um modo claro esse tabuleiro, montando esse tabuleiro histórico e colocando as peças no devido lugar para a gente poder entender. Então, o que acontece? Nesse período de crise de autoridade, eu tenho a igreja infectada, nada melhor falar, a utilização desse termo, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo aqui, né, e de isolamento social. A igreja ela foi infectada por vários vírus, da simonia, da questão da imoralidade sexual. Vários e vários religiosos tinham concubinas, violação do celibato, né? Então, esse período de crise, tá? Que eu estou falando para vocês ali, século XV e adentra o século XVI, quando eu tenho o momento da reforma, a gente tem ainda mais a exacerbação desses baixos níveis morais da liderança da igreja, né? Papas nomeando filhos ilegítimos, como foi o caso do Alexandre VI, o Papa Alexandre VI, que nomeou o filho dele com 15 anos, cardeal, o César Borgia, que ele era da família dos Borgias, né? Então, repara que e toda a preocupação em ostentar, é interessante que os papas do Renascimento, é sempre paradoxal essa história do cristianismo, história do pensamento cristão, história da igreja, porque ao mesmo tempo que eu tive momentos muito complicados, eu tive coisas muito interessantes, né? Um exemplo é, por exemplo, as cruzadas, né? As cruzadas, elas foram muito complicadas no sentido de que houve muita atrocidade, genocídio, mortes. Em contraposição, ela trouxe algo para o Ocidente muito interessante, que adveio do mundo árabe, que foram as universidades, né? Olha que interessante. Então, a gente pensa assim, quando a gente pensa em Renascimento, foi no Renascimento que se teve Michelangelo, Rafael, Botticelli e tantos outros pintores, né? E a gente tem hoje a Capela Sistina, que a gente vai lá ver. Então, olha que interessante. São esses papas corruptos, com problemas seríssimos, né, de questões de caráter, eles foram os caras que deixaram esse legado artístico para a gente. No entanto, gente, uma coisa que é importante a gente falar, que a igreja ela não era totalmente corrompida por isso, ok? Então, isso que é importante a gente lembrar, embora a gente tivesse líderes, como, né, alguns papas do Renascimento e esse período aí pós, finalzinho da Idade Média, né, baixa Idade Média, a gente tem esse trauma na igreja, a gente repara que houve papas sérios e que queriam, sim, dentro desse contexto, reformar a igreja. Olha que interessante. A gente tem, especificamente, papas como o próprio Paulo III, depois o Paulo IV, que foram papas que buscaram uma renovação interna e reformar a igreja, né? Porque dentro desse contexto todo, a coisa ficou muito complicada mesmo, de pós-reforma, né?
repara que todo esse descontentamento com aquelas questões que a gente já trabalhou em aulas anteriores, acerca das práticas da liderança da Igreja Católica, que gerou a reforma, dentro da igreja tem um outro contexto, que na história ficou conhecido como a Contra-Reforma, que são exatamente os missionários, desenvolvimento de novas ordens e novo propósito teológico, sobretudo para reformar a igreja. Embora o intuito fosse, sim, também combater o protestantismo, né? E aí, pensando nesse aspecto, para a gente ser um pouco mais objetivo, nesse processo reforma e pós-reforma protestante, a gente tem ali a questão do Concílio de Trento, que vai ali, ele termina ali em torno de 1563, né? E duas coisas ficam claras do Concílio de Trento, duas decisões. A primeira é que Deus deu duas revelações à igreja. De novo, eu vou tecer o comentário da gente voltar lá no início. O tempo inteiro a igreja se preocupando nessa questão das dissidências de pensamentos acerca da doutrina diferente. Ok? A Igreja Católica, ela ainda entende que ela é a guardiã e, sobretudo, é dela que se vem a ascensão da doutrina dos apóstolos. Então, olha que interessante. O Concílio de Trento, ele coloca a Bíblia como a revelação de Deus. Até aí, ok. Acho que nós protestantes concordamos. A grande questão é que ela coloca uma outra verdade absoluta junto com a Bíblia. Isso acontece em Trento, né? Uma das decisões do Concílio de Trento, que é do século XVI ali, 1563, que ele termina. Repara que é em Trento, então, que aparece uma outra questão, não que essa verdade já não fosse trabalhada, mas ela fica ratificada por um concílio, que é a questão da tradição não escrita. Então, ao você colocar essa tradição não escrita em mesmo patamar com a Bíblia, nos dois patamares iguais, a gente percebe que abre-se uma brecha para todas as questões que ficassem mal resolvidas ou que não tivessem respaldo bíblico, eu tenho respaldo na tradição não escrita. Então, olha que interessante. E aí, pensando só nesses aspectos teológicos, outra coisa que foi muito interessante nesse processo reforma pós-reforma, que de um certo modo freou um pouco o movimento reformador, foi a organização, o surgimento de uma organização de clérigos e leigos chamado Oratório do Amor Divino. Essa organização ela prezava por um retorno à espiritualidade, à caridade, ao ensino, né, à instrução dos religiosos, e a partir dela eu tenho uma série de formação de ordens, tá, religiosas. A ordem dos capuchinhos vem daí, e uma que ficou muito relevante, que foi a ordem dos jesuítas, da Companhia de Jesus, né, que foi assim, um processo empreendedor fruto dessa organização nesse contexto do Concílio de Trento, que realmente ele foi um embate muito claro contra o avanço do protestantismo, sobretudo no Novo Mundo, né? Olha que interessante. Então a gente percebe que nesse conjunto de coisas, de aspectos e de situações e circunstâncias, houve então mudanças interessantes, importantes dentro da própria igreja, pela própria igreja. Houve então assim papas sérios. Quando a gente pensa em Renascença, período da Reforma, a gente foca muito nos papas corruptos, ou enfim, mas a gente teve, fruto dessa própria organização, né, do amor divino, a gente tem a pessoa do Giovanni Piero Carafa. Carafa foi o Papa Paulo IV, que efetivamente, que a partir dali de 1555, ele começa a reformular uma série de coisas dentro da própria igreja. Onde eu quero chegar com isso, gente? Nesse processo todo de crise e de tradição
e de esse embate, a igreja ela deságua, a igreja católica ela deságua dentro do pensamento e do momento da modernidade. Esse momento da modernidade que vai atacar veementemente, né, todo aspecto religioso, místico e de fé, a gente percebe que a Igreja Católica, de certo modo, ela teve uma certa... como é que eu vou dizer? Esse impacto do racionalismo, do pensamento científico, não foi tão forte dentro da Igreja Católica como foi na protestante, exatamente por essa questão de se ter uma liderança constituída, estruturada, formada. Era uma liderança só, né? E a instituição Igreja Católica Romana, aí já está falando pós-reforma, né? Por isso esse nome, ela estava muito bem assentada. Isso é importante a gente pensar, que ela conseguiu suportar, então, os ataques né, dos pensamentos ideológicos característicos da modernidade, como o racionalismo e o liberalismo. O racionalismo é aquela ideia de que toda forma de conhecimento ele advém a partir da razão. Toda a natureza do conhecimento humano ele perpassa pela razão. E o liberalismo é um conceito bastante amplo, né? Mas, sobretudo, ele abarca a ideia da liberdade de expressão do indivíduo, tá certo? Então, o liberalismo, você tem essa palavra utilizada na economia, na política e na própria teologia. Então, a gente percebe que há, então, esses conceitos, né? Eles investiram fortemente contra o protestantismo, mas dentro da Igreja Católica o impacto não foi tão grande, no sentido de que a Igreja estava meio que preservada por essa blindagem institucional e de processo de institucionalização de uma autoridade, de se ter a hegemonia de uma autoridade, que era, sobretudo, na pessoa do Papa. Então, olha que interessante, gente. A partir desse processo todo, a gente caminha para chegar dentro da modernidade, que é o nosso ponto fulcral aqui de ensino, dentro dessa abordagem historiográfica que a gente está fazendo, e a gente adentra de século XVII, XVIII e XIX, e a gente repara uma coisa muito interessante, que o próprio Bruce Shelley, ele fala, que eu queria até ler aqui para vocês, que eu acho muito interessante. A época da razão repudiou a fé, colocando a razão sobre a fé. A preocupação básica do homem já não era mais para a próxima vida, para o porvir, mas a felicidade estava linkada a esse mundo e a mente do homem não na sua fé, mas guiada pela razão. É nesse processo que aí eu tenho, no finalzinho do século XVIII, a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, com a inauguração da Revolução Francesa, sendo que esse processo de Revolução Francesa, olha que interessante, a Revolução Francesa ela vai de encontro ao que na história a gente chamava de Antigo Regime. Né? O que era o Antigo Regime? Era aquele absolutismo monárquico, ou seja, aquela monarquia inquestionável que Deus estabeleceu, e atrelado a essa monarquia inquestionável, eu tinha tradição da própria sociedade feudal, medieval, representada e pensada na Igreja Católica. Então, pelos ricos, olha que interessante. Repare, então, que a Revolução Francesa, e, portanto, ali, século XVIII, e adentrando ao século XIX, eu tenho esse processo de uma nova esperança. Uma esperança não mais em crenças, em fé, mas uma esperança, entre aspas,
num evangelho democrático de participação do cidadão comum no destino da sociedade. Foi sob essa égide que a era das revoluções acontece, né? A partir da Revolução Francesa e adentrando exatamente ao século XIX, onde a gente percebe realmente a glorificação do homem, do ser humano, e Deus ele colocado em segundo plano, se possível, bem longe. Isso é muito interessante porque a gente percebe que o tempo inteiro o ser humano está em busca de ideologias para ter esperança, para viver, né? Entretanto, gente, repara que essa era do progresso, ela, ela, ela teve altos e baixos, ela teve reveses também. Isso é muito interessante, que o ápice desse movimento pensado e idealizado a partir dali da Revolução Francesa, sobretudo pautado no iluminismo que a gente falou numa aula anterior, se quiser depois você dá uma olhadinha lá, é o século XIX, onde eu tenho exatamente a chamada Segunda Revolução Industrial, onde eu tenho o ápice desse pensamento científico, da equação de funcionamento, das coisas que são estabelecidas para a felicidade do homem a partir aqui desse mundo, onde eu tenho a própria questão da seleção natural de Charles Darwin, onde eu tenho, ou seja, as explicações do mundo, elas não mais perpassam pelo aspecto da fé ou do divino, mas perpassam pelo aspecto da razão, do conhecimento científico. É nesse cenário de século XIX que a igreja ela tem que se reinventar, se reestruturar, e acontece uma coisa muito interessante. Lembra que eu disse a vocês que a partir então desse desenvolvimento científico as pessoas começam a viver melhor, a busca da felicidade ela é alcançada aqui nesse mundo, sobretudo perpassada pelo viés científico e da razão. Eu tenho a Revolução Francesa, né? Se esperava que o mundo viveria melhor. A gente tem pensadores como Hegel, que eu já disse aqui para vocês, o próprio Kant, enfim, são a partir desses pensadores, o próprio Karl Marx, que vai forjar um pensamento ideológico pautado no homem, de que ele consegue, a partir da recuperação do seu próprio destino, chegar à felicidade. Entretanto, a própria Revolução Francesa, ela, em determinado momento, ela descamba, ela se perde, e aí eu tenho a ascensão do processo napoleônico, falando especificamente sobre a França, e, de novo, uma restauração de uma monarquia e uma nova esperança. No entanto, Napoleão ele perde a guerra, a França, depois de todo esse processo das guerras napoleônicas em toda a Europa, se volta de novo a um processo de desilusão. Olha que interessante. Tanto com os ideais iluministas e da Revolução Francesa, quanto do próprio imperialismo napoleônico. E aí volta-se de novo a se pensar na ideia de que o Papa seria exatamente a figura que poderia representar uma segurança, uma esperança e uma estabilidade. E dentro dos chamados estados papais, né, eu não tinha ainda nesse momento a Itália, muitas regiões da Itália eram os estados papais. Eu tenho essa consolidação, esse resgate desse respeito pelo papado, sobretudo a partir dessa frustração que se teve tanto com essa era das revoluções e do próprio estabelecimento desse liberalismo, desse pensamento científico para a sociedade. Então, se tem novamente aí, a partir daí, um pensamento de que até um pensamento perpassado pelo pensamento cristão, no aspecto católico, que é o chamado ultramontanismo, ou seja, no sentido de ser além das montanhas, a autoridade do Papa, além dos Alpes, ou seja, a igreja, dentro desse processo todo de frustração e desses ataques do racionalismo,
do método científico, ela se fecha nela mesma e ela, mais uma vez, ratifica e concentra a, a, a sua institucionalização no Papa. Isso fica muito evidente, sobretudo no Concílio Vaticano I, que acontece em 1870. E é um paradoxo, como eu disse de novo para vocês, viu? Porque nesse processo ali, a partir da segunda metade do século XIX, Vítor Emanuel II, ele unifica toda a Itália sobre o governo, e há a perda por parte da Igreja Católica desses estados papais. E se cria a nação, né, o Estado italiano. É nesse contexto que a Igreja se fecha dentro dela mesma, dentro do Vaticano I, e duas coisas que a gente fica, que são lições que ficam do Concílio Vaticano I, é a primeira coisa que lá se ratifica, se confirma o conceito de infabilidade papal. Ou seja, a ideia de que no momento de uma encíclica, no momento em que o Espírito Santo ele desce sobre o Papa, ele é infalível. Exatamente pautado naquele pensamento de frustração que se teve com as revoluções e com o próprio pensamento científico, de que não resolveu as demandas humanas, né? Então se volta de novo para essa questão do Papa, e olha que interessante, porque a partir daí a gente começa a perceber que esse ponto de inflexão é uma coisa muito interessante que acontece na igreja, gente. O Concílio Vaticano I, ele vai ratificar, então, essa autoridade do Papa, tá? E outra coisa que acontece dentro desse contexto do Vaticano I é que o Papa ele estabelece um dogma, a questão de Maria, ela no momento da concepção, ela não ter mais o pecado original, né? A questão já era debatida, a questão em torno do conteúdo, né, dessa questão de Maria ser imaculada, isso não estava, já era debatido. A grande questão e a grande mudança é que o Papa, ele decidiu, por ele mesmo, a criação desse dogma. Então, repara que acontecem, então, duas coisas que a gente pode estabelecer aqui a partir do Concílio Vaticano I. A infabilidade papal e a primazia do Papa sobre os concílios. Então, olha que interessante, pessoal. Num contexto em que ainda há a exacerbação do pensamento científico, século XIX, a questão do liberalismo, a questão da liberdade, os ideais da Revolução Francesa, ainda em efervescência, em ebulição, a Igreja ela decide no Vaticano II, no finalzinho do século XIX, Vaticano I, perdão, essa questão da infabilidade papal e da primazia do Papa sobre os concílios. Isso é muito interessante para a gente só reforçar o nosso argumento de que os impactos da Idade Moderna, da Era Moderna, não foram sentidos de modo tão claro dentro do catolicismo como foi. Não é que não teve, tá, gente? Cuidado com o que eu estou dizendo, tá? Claro que teve mudanças, mas o que eu quero dizer é que essas mudanças não foram tão acentuadas como aconteceram, sobretudo na própria Igreja Protestante Reformada, a Luterana e etc. Então, o que a gente percebe é que a Igreja Católica ela se fecha cada vez mais no sentido de buscar preservar a doutrina lá dos apóstolos, mas ao mesmo tempo em que ela se fecha, ela dá aberturas, né, para que determinados conceitos e concepções teológicas que talvez não tenham respaldo bíblico,
essas concepções, esses conceitos possam ter respaldo dentro da onde? Dentro da tradição não escrita. O que eu quero dizer com tudo isso, gente, que a gente percebe? Que a Igreja Católica ela está muito bem estruturada, muito bem alicerçada dentro dos fundamentos dela. Algo que fica de lição para a gente. E algo também que fica muito de lição para a gente, eu quero retomar isso aqui para a gente concluir esse nosso bate-papo de hoje, é que uma lição fica muito importante, sobretudo para a gente pensar esse recorte temporal do progresso do século XVIII, XIX, para a gente adentrar o século XX. E aí eu queria retomar aqui o Christopher Dawson, uma frase, enfim, um pensamento que ele tem acerca disso, que ele diz o seguinte: uma lição importante deixada pela chamada Era do Progresso e que ficaria guardada para os cristãos de todas as gerações é que a liberdade do voto, liberalismo, e a chance de aprendizado não garantem, ou seja, difusão da educação, liberdade, desenvolvimento científico, não garantem a concretização de uma utopia. Ou seja, o que é utopia? Aquilo que eu não realizo, né? Aquela coisa que tudo vai dar certo, que tudo é maravilhoso, que a sociedade vai ser sempre civilizada, que não vai ter guerras, enfim. E aí ele fala, a fé cristã sempre insistiu que a falha na natureza humana, a falha na natureza humana é a mais básica do que qualquer falha existente em instituições humanas, políticas ou sociais. O que eu percebo? O que o Dawson talvez esteja querendo dizer aqui? Que por mais que se critique a igreja, por mais que se critique a religião, a gente precisa dela, e por mais falhas que se tenha, quando eu perpasso desse aspecto religioso e vou para um aspecto ideológico, filosófico, ideologia de vida, ali também vai ter falhas, porque a falha não está na instituição, a falha está na própria natureza humana. Que a gente possa guardar isso e até um próximo encontro com vocês, tá bom? Grande abraço.